O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz e a graça estejam com vocês. Para mim é uma alegria e um privilégio enorme estar com vocês. Sempre é bom estar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, podendo compartilhar da palavra e do Santo Evangelho com vocês. Sem demora, abra comigo em Romanos capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nesse belíssimo texto. Deixa eu pôr o cronômetro aqui. Vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes sejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Até aí, vamos fechar os olhos, deixa aberto aí, fecha apenas os olhos para fazermos uma oração. Senhor, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Senhor, estamos vivendo dias muito escuros, muito difíceis em nossa nação. Entretanto, como cristãos, como aqueles que têm a mente de Cristo, devemos olhar para tudo com uma ótica cristã, à luz dessa mente renovada que recebemos e da iluminação que o Espírito Santo nos dá. Por isso eu peço que o seu temor enche esse salão, que a graça do Senhor se apodere desse local, que haja santo temor, santa reverência diante daquele que é 3 vezes santo. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Só um minuto, irmão. Queridos, em razão desse momento histórico que a nação brasileira vive, Dr. Martyn Lloyd-Jones, considerado o maior pregador do século XX, ele é conhecido por fazer suas séries de exposições exaustivas, enormes. Às vezes ele interrompia a série para tratar de algum assunto que era relevante na sociedade. Por exemplo, muitos dos seus sermões foram dados em meio à Segunda Guerra, ali na Capela de Westminster, em Londres. Então, quando algum evento muito marcante acontecia, ele usava aquele evento para trazer um princípio bíblico. A mesma coisa, nós estamos vivendo um momento atípico, e ele envolve a questão do governo civil, das eleições, e a Bíblia não se cala quanto a isso. A Bíblia tem muito a nos ensinar, ok?
E Paulo vai tratar disso em Romanos capítulo 13, a relação da igreja com o governo civil, ok? Então gostaria da sua atenção, vai ser uma mensagem expositiva e bem didática. No primeiro século, só um pouquinho de retorno para mim, no primeiro século, quando essa carta foi escrita, as formas de governo do primeiro século, as quais emanavam do império vigente, o Império Romano, eram divididas em hierarquias, tais como o imperador, senadores, governadores, prefeitos, juízes e centuriões. Assim era dividido as hierarquias de governo civil. Os cristãos tinham dúvidas quanto à submissão e à obediência quanto a essas autoridades, porque elas eram pagãs, ímpias, imorais. Então eles tinham dúvidas se deveriam ou não se sujeitar a esses governos pagãos. Paulo, o apóstolo, ficou sabendo dessas dúvidas e da dificuldade que esses cristãos estavam tendo em obedecer às autoridades romanas. Cônscio dessas dúvidas, Paulo então destina parte da epístola para responder os cristãos de Roma no tocante à obediência e à relação com o governo civil. E é isso que vamos tratar. Vamos começar no verso 1. Ele começa dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. As autoridades que existem foram por ele constituídas. Primeiro, Paulo fala sobre autoridades, ele destaca esse termo, autoridades. Que autoridades são essas que Paulo se refere, trazendo para nós, porque esse mandamento se estende para os dias de hoje. Paulo não está se referindo a autoridades religiosas, ele está se referindo a autoridades civis, juízes, governadores, magistrados, o presidente da república, ok? E aqui ele não está se referindo a tipos de governo, partido de direita ou de esquerda, tipos, mas ele está se referindo à posição civil. É esse tipo de autoridade que ele se refere. E para quem ele estende essa ordem da obediência? Então, nós obedecemos o cargo, nós obedecemos a posição, e não partido A ou B, candidato A ou B, ele não fala de preferências, mas da posição. E para quem se estende essa ordem de obedecer? O texto diz: todo homem esteja sujeito. Paulo coloca todos os cidadãos, todos os homens, ninguém está isento da sujeição, da obediência a essas autoridades, brancos e negros, ricos e pobres, grandes e pequenos, todos. Portanto, a obediência a autoridades envolve também os cristãos, a igreja. E qual é a ordem que Paulo dá quanto a essas autoridades civis? Verso 1 ainda: todo homem esteja sujeito aos governantes, sujeito aos magistrados, sujeitos às posições de autoridades civis. O que significa estar sujeito? Que nós devemos acatar suas ordens, obedecer às leis que eles sancionam, respeitar e honrar suas posições de governo. Estar sujeito também entende pagar os impostos que eles impõem. Paulo então ordena
que essas autoridades civis devem ser pelos cristãos e pela igreja obedecidas, ok? Então, se você está aqui, se você é um cidadão dessa terra qual é a sua relação para com o Estado, para com a Constituição Federal Brasileira e para com as hierarquias de poder civis? Sujeição e obediência, obedecer suas leis, honrar e respeitar, pagar impostos, ok? Agora Paulo, porque ele está lidando com alguém que está com dúvida, porque eu tenho que submeter a Nero, a César Augusto, a Roma que é pagã e imoral, que são assassinos, esse Senado corrupto. Sim, vocês devem a eles obediência, respeito, tributo, que é imposto, e honra. Agora Paulo vai dar os motivos para isso, porque não é fácil pedir para obedecer, né? Suponhamos que esse governo realmente tome o poder. É muito parecido com o que está acontecendo aqui no primeiro século, Roma. E qual é a ordem? Obediência, submissão, respeito e honra, mesmo se não for opção que a igreja deseja. Mas Paulo vai dar os motivos, porque ele sabe que não é fácil pedir para uma igreja que está sendo massacrada pelo Império Romano respeitar as autoridades. Ele dá alguns motivos, ok? Primeiro motivo, porque devemos obedecer. Primeiro, porque são autoridades superiores, conforme o verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por que devemos obedecer? Por causa da patente que possuem, por causa da posição que ocupam, que é superior à nossa. A superioridade aqui, que Paulo está se referindo, não é que são superiores moralmente a nós, eles não são melhores do que nós, não são moralmente melhor do que nós, não é superior no sentido moral, mas é porque foram colocadas em uma posição de governo dentro da sociedade que é superior à nossa, é a patente, a posição. Por essa razão devemos obedecer. Eles ocupam uma posição de destaque. Não é assim dentro de uma empresa? Por que se obedece o chefe, o gerente, o dono? Por que se sujeita às ordens? Porque dentro da empresa ele foi colocado numa posição superior à sua. Portanto, você deve a ele obediência, não porque ele é melhor moralmente, mas porque ele ocupa uma posição superior à sua. Assim, prefeitos, governadores, magistrados ocupam uma posição superior, por isso devemos obediência. Segundo motivo, por que devemos obedecer às autoridades? Porque todo governante foi colocado, será colocado onde está por Deus. Ainda no verso 1, diz assim: porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade, não existe. Você está entendendo? O senhor está querendo dizer que esses homens que ocupam posições de governo, distintas umas das outras, em locais, culturas e países, todas elas foram colocadas por Deus, e não há nenhuma que está onde está, sem que Deus tenha colocado? Sim. É o Senhor que em sua onisciência, todo o conhecimento, e em seus decretos, por sua vontade, coloca os governantes em posição de autoridade. E é esse mesmo Deus que coloca, que os remove de lá, quando
já cumpriram seus propósitos. Agora o modo, preste atenção, para você não ficar aflito com o que está acontecendo hoje no Brasil. Agora o modo com que Deus faz isso é misterioso. Muitas vezes nós não entendemos porque Deus levanta um homem ímpio, mau, corrupto para governar. E muitas vezes levanta um homem que causa até males, hostilidade para a igreja. Mas ele, na sua onisciência, nos teus decretos, cujos quais não podemos alcançar, muitas vezes levanta homens assim. E você precisa ter consciência disso. Você não pode achar que eles estão onde estão por conta própria. Deus assim o quis, Deus assim o permitiu, Deus assim o decretou e na sua onisciência usará para os seus propósitos. Terceiro motivo. Então esse é o segundo motivo. Por que eu obedeço? Porque foi Deus quem colocou. Terceiro motivo, por que devemos obedecê-las? Agora as que já governam, ok? Porque o texto diz, ainda no verso 1, e as autoridades que existem, foram por ele, Deus, instituídas. Então todas as que foram colocadas, serão colocadas. Nesse caso, por exemplo, o Brasil, a posição máxima, o chefe do executivo, parece que foi definido, parece que ainda não foi, mas será colocado, em janeiro saberemos. Quem definirá e decidirá isso, quem colocará, foi Deus. E as que já foram colocadas, passado, o texto diz, e as autoridades que existem, foram por Deus instituídas. Ok, escute. As autoridades que estão no poder, sejam por meios legais ou ilegais, seja por corrupção ou não, por engano ou não, mentira ou não, estão lá porque Deus as colocou. Essa era a minha intenção, te deixar desse jeito aí, chocado. Eu não sei porque você está rindo, não decidiram ainda como é que vai ser? Não ri muito não, viu? Como pode ser isso, pastor? Como Deus pode... Não, eu não estou entendendo. Até por meios ilegais, como parece que está acontecendo em muita parte do mundo, vou tomar muito cuidado de falar, porque está sendo ao vivo. Vou falar igual Jesus, ainda não chegou a minha hora. Eu sei que ela vai chegar, mas ainda não chegou. Eu estou orando, só espera meus filhos crescer, são machos, homens, deixa eu dar uma 12 para cada um, ensinar jiu-jitsu, e eles decorar a carta de Romanos, aí o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Como pode ser isso, pastor? Irmãos, escute, através de meios corretos ou não, governantes corruptos ou não, Deus usa isso para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Não foi assim com Faraó, um rei perverso, Deus cumpriu seus propósitos. Não foi assim com Nabucodonosor, Belsazar, Ciro da Pérsia, Herodes. Nenhum desses esteve onde esteve sem sua permissão ou decreto. Deus usou todos esses homens, mesmo sendo maus, para cumprir seus propósitos. Você quer ver o maior exemplo disso? Pôncio Pilatos, um governador de uma província romana. Ele era bom? Mau. Ele era corrupto. Ele talvez cometeu o maior crime da humanidade. Ele condenou a execução sumária, a morte, o homem mais inocente que já existiu, sem pecado, ele o condenou à morte. Mas Deus cumpriu o seu propósito através de uma autoridade má. João 19, verso 10 e 11 diz assim: então Pilatos advertiu, Jesus conversando,
uma conversa épica, assista ela na Paixão de Cristo. Pilatos vai falar com ele em aramaico, Jesus devolve respondendo em latim, a língua de Pilatos. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes tu, Galileu, que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus responde o quê? Não, você não tem autoridade. Não, você não tem poder. Jesus confirma: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima, do alto, não te fosse dada. Ou seja, o cara que vai me crucificar ilegitimamente, corruptamente, foi colocado lá pelo alto. Para quê? Porque Deus, através da maldade do Império Romano, de Pilatos, cumpriu o seu decreto, executando o Filho de Deus, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, salvos. Se não fosse esse ato criminoso, não estaríamos aqui. Agora você entende por que corruptos sobem no poder? Deus de alguma forma cumpre os seus decretos. Você perguntar para nós: é isso que você quer, que eu quero? Não, mas eu não enxergo além dessa parede. Agora a Bíblia diz: assim como os céus são mais altos que a terra, assim meus pensamentos mais altos que os seus, assim meus caminhos são mais altos que os seus. Às vezes é bom, paz e quietude, conforto. Às vezes o chicote, porque pode trazer um avivamento que vai varrer essa nação. Porque a igreja brasileira está gorda, inchada, carnal, mundana. Quem sabe um pouquinho de aperto. Quarto motivo para obedecermos às autoridades. Eu vou correr porque aquele relógio está com problema e não para. Quarto motivo para obedecermos às autoridades, agora no verso 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Por que devemos obedecê-las? Escute, presta atenção. Porque desobedecê-las equivale a desobedecer aquilo que Deus ordenou, estabeleceu, decretou. Uma vez que toda autoridade é ordenada por Deus, a desobediência às leis, os decretos e autoridades civis é uma rebelião contra Deus. Porque por isso que crente que se recusa a pagar impostos, que desonra magistrados ou autoridades civis, está se rebelando contra Deus. Mas como se dá essa rebelião contra Deus? Através da autoridade. Quando você desacata uma autoridade, quando você é insubmisso a uma autoridade, quando você participa de revoltas e motins ilegítimos, anticonstitucionais, contra o governo, você está se rebelando contra uma autoridade que Deus colocou. E o texto diz: de sorte que quem resiste à autoridade, resiste o próprio Deus. Não tem uma hierarquia dentro de casa? Pais e filhos. Quando filhos, qual que é a ordem? Para filhos ser sujeito a pais, porque pais são autoridades constituídas. Quando o filho se revolta contra o pai, ele está cometendo um ato de rebelião contra Deus, porque Deus é a figura de Deus é uma autoridade sobre o filho, através da figura do pai, e quando o filho se rebela contra o pai, se rebela contra Deus. Quinto motivo, para eu sujeitar a autoridade. As crianças, por favor, quietinhas. Haverá punição para desobediência. Ainda no verso 2: e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Esse é o quinto motivo porque eu tenho que obedecer, porque haverá punição para desobediência. O verso 2 diz que trarão condenação. Condenação aqui não é condenação eterna quanto à salvação.
Não é a condenação de caráter espiritual. Condenação aqui traz consigo o tema de punição. Por que eu tenho que obedecer? Porque aquele que se rebelar contra os governos serão por eles mesmos punidos legitimamente. Ou seja, rouba para tu ver, cadeia. E não vem orar não, tem que ficar lá. Se rebela, desacata uma autoridade de forma ilegítima, você será por ela mesmo punida. Essas leis, a nossa carta magna, a Constituição, se você violar essas leis, você será por elas mesmo legitimamente punidos. Essa é a ideia. Por isso que você tem que sujeitar. Agora Paulo entra em outra seção, e ele vai mostrar agora como então viver bem com as autoridades, com o governo civil, como não ter problema com elas. Nós sabemos que conflitos com o governo, problemas junto à justiça, são muito comuns a todos. Vira e mexe tem instituições ou indivíduos, coletivo, individual, que tem problemas junto à justiça. Paulo quer evitar isso e deseja que a igreja viva em paz com o Estado. Por isso ele ensina, verso 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer ou ter medo da autoridade? Faze o bem, e dela terás louvor. O que Paulo está ensinando para eles? Que estão todos amedrontados. Eles estão pensando que vão sair na rua e um centurião vai passar a espada, vai prender. Eles estão completamente com medo daquele governo, como nós podemos estar com medo também. Paulo está dizendo aqui, fique em paz, irmãos. Deus não colocou os governantes para punir pessoas boas, para punir o bom, para punir o bem. Fique em paz. O governante foi colocado não para punir, ameaçar, amedrontar o homem reto, o homem direito. Deus colocou para punir apenas o mal. Por isso não temos que ter medo. No primeiro momento, a autoridade foi posta para perseguir apenas, a autoridade não foi posta para perseguir os homens de bem. Por isso, fique em paz. Paulo dá outro motivo para termos paz, ok? O motivo que ele dá é que essas autoridades estão a serviço do bem. Verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A autoridade é ministro. A palavra ministro aqui no grego, diácono. Diácono quer dizer serviço, servir. Os magistrados, as hierarquias de governo estão a serviço de Deus. Para quê? Para nos fazer o bem, ok? Paulo está querendo confortá-los com relação ao Império Romano, e dizendo para eles não ter medo, e dizer como eles podem viver em paz com as autoridades. E aqui ele vai dizer, eles estão a serviço de Deus, com a finalidade de promover o bem àqueles que andam de maneira correta, aqueles que fazem o bem, como está no verso 3, olha lá. Queres tu não temer a autoridade? Quer tu ter uma relação boa com ela? Faz o bem. A ideia é que queres tu ter paz com ela? Quer andar em harmonia com o Estado? Faça o bem, obedeça às leis, pague impostos, não viole as leis, honre as autoridades, e você vai ter harmonia com ela. Como viver bem com ela? Paulo continua. O texto diz também que o governo não só está a serviço do bem, a serviço das pessoas de bem, a serviço de Deus para fazer o bem aos bons.
como a autoridade está a serviço de Deus também para punir o mal. Verso 4: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela, quem? A autoridade, o Estado, a Constituição, traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Preste atenção, meu irmão. Deus usa as autoridades também para punir os maus, para punir crimes, punir corrupção, punir roubos, para punir aqueles que violam a lei. Por isso o texto diz: não é sem motivo que traz a espada. Espada o quê? Julgamento. No caso aqui usa o termo espada, pena de morte, decapitação. O Império Romano não sai cortando cabeça de qualquer um. Ele diz aqui, não é sem motivo. Quando se quebra a lei, a condenação é justa, a punição é justa. Então Deus faz uso de magistrados, de leis, de governos para punir o mal, aquele que viola a lei, a Constituição, que quebra a lei. Agora vai a parte que eu sei que você está esperando. Pastor, e quando a própria autoridade é quem faz o mal? E quando a própria autoridade viola a lei? E quando a própria autoridade que está lá para fazer valer a lei, quebra a lei, para ser guardiã da Constituição, rasga a Constituição? Como é que faz? Deus usa outras autoridades, outros poderes, para julgar essas autoridades. Veja, pois é ministro de Deus, ainda no 4, vingador para castigar o mal. O que é vingador aqui? O que é vingador? Deus não deixará qualquer um que seja, esteja no cargo que estiver, se ele violar as leis, Deus o punirá. Ele vai usar outros poderes para executar os seus juízes. Quer ver? A Operação Lava Jato, ela foi usada para quê? Para punir homens comuns, autoridades envolvidas em esquema de corrupção, poderes, cargos da mais alta patente que violavam a lei. Deus usou outra autoridade para punir, para envergonhar, para encarcerar, para tirar direitos dessas autoridades. Não foi assim? Não, pastor, mas desfizeram tudo e estão aí de novo. Deus vai usar de novo e refaz de novo. Por quê? Ele é vingador. Deixa que mintam, deixa que roubem, deixa que corrompam, que destruam, que matem. Deixe. Ele vai à caça como um predador. Pode se esconder através de distorção daqui, corrupção dali, maracutaia dali. O Senhor vai os achar e vai puni-los. Lembra de um juiz que disse: você pode estar muito alto, mas ninguém está acima da lei. Você quer ver uma coisa? Pega todos os poderes. Pega Adolf Hitler, da Alemanha nazista, chanceler, e ele entra no poder, inaugurando uma forma de governo chamada Terceiro Reich. Não havia patente maior que ele, não é só na Alemanha nazista, mas em toda a terra. Ele tinha plenos poderes, mas ele violava toda sorte de leis, e foi, até que o Senhor é vingador. Ele usa Winston Churchill, ele usa os aliados, as potências do eixo, e vai trucida a Alemanha nazista. Hitler se suicida, e com ele cai o Terceiro Reich. Por quê? O Senhor é vingador. Mussolini foi linchado em praça pública, e o fascismo cai com Mussolini. É assim,
Deus é vingador. Deus usa outras autoridades. Ele é ministro. Os poderosos serão descobertos. Os esquemas de corrupção, as fraudes, os traficantes, os chefões do crime. E quando fala que ele é ministro de Deus, e não é sem motivo que traz a espada. Sabe o que quer dizer espada? Punição severa. Punição severa. Aprova essas leis malditas. Aprova a descriminalização de aborto, pedofilia, legalização de drogas. Aprova, corrompe. Ele punirá com severa punição. Ele já deu uma amostra. Botou nego na cadeia que jamais pensou que ia ver o sol nascer quadrado. Tem uns aí que pegaram 300 anos de pena. Porque o Senhor é vingador. Então fique tranquilo. Mas não foi como você queria. Não foi como você queria temporariamente. Fica tranquilo. Relaxa. Só não precisa orar para Deus matar, orar para converter, né? Essa maldade no coração, irmão, o que é isso? Arrepende. Você pode até pedir, mas assim, salva primeiro, depois mata. Eu não tenho dom de profecia, mas Deus me revelou o que estava no coração de todo mundo aqui. Como diz na CCB, foi pão quentinho. Tem alguém da CCB? Fala amém aí. Tem coragem de falar, né? O ancião tá vendo, né? Estão tudo aqui, Marsola, tá tudo aqui, ó. Tudo assistindo aqui, ó. Deixa eu ver meu horário, porque eu vou empolgando. Vocês entenderam? Estão entendendo? Ficou mais calmo agora? Dá aquele... dá, vai. Isso, fique em paz, irmão. É mais ou menos assim, está tudo errado, mas no fim dá certo. Eu vou pular um texto aqui, porque o tempo não vai, né? Não vai. Tá certo que o Arival não está aqui, eu podia até meia-noite, né? Mas não vou fazer isso com ele, não. Agora Paulo encerra dizendo o dever de pagar impostos. Agora a parte que você gosta, o bolso. Veja o verso 6. Por esse motivo também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente esse serviço. Pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O verso 5 também, é necessário que lhes sejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Paulo aqui, no 5, rapidinho, mostra novamente razões por que devemos obedecer às autoridades. Primeiro, por causa do temor da punição, que está no verso 5. Desobedeceu, vai ter processo, cadeia, prisão perpétua, pena de morte. Por isso você tem que obedecer, porque tem punição. Mas ele dá uma razão maior porque eu tenho que obedecer, verso 5. Mas também por dever de consciência. Por que você tem que obedecer? Por temor a Deus você paga imposto, por temor a Deus você cumpre leis, em razão de tudo que foi descrito, que foi pregado, ou seja, porque é justo que assim seja, a consciência, porque eu temo a Deus, eu obedeço. Agora Paulo encerra o verso 6, dizendo o dever de pagar impostos, é outra forma de submissão. O imposto está ligado à lei e o tributo que a autoridade, que Deus manda obedecer, sanciona. Por que então devemos pagar impostos ao Estado, mesmo sendo pesados e injustos? Pela mesma razão que ele apresentou, pelas quais devemos obedecê-los, porque foram colocados por Deus. Veja, no verso 6, porque eles são ministros de Deus, ok? Ou seja, eles foram colocados no governo para atenderem à vontade de Deus e para servirem os cidadãos, ok? Portanto, os cristãos não devem se recusar a pagar impostos só por pensarem que parte do dinheiro não é usado de forma ilícita. Devemos honrá-los com tributos, impostos, mesmo que não mereçam.
Lembra quando alguém perguntou para Jesus: é lícito pagar tributo a César? César era bom, César era íntegro, César era corrupto, era. O que Jesus falou? Dai a César o que é de César. Você não tem que recusar pagar o tributo só porque você acha que é injusto, só porque o governo é ruim. Não, você tem que pagar. E ele continua ainda no verso 6, atendendo constantemente esse serviço. Ou seja, por que eu tenho que pagar? Porque esses ministros foram separados para fazer isso integralmente. Ou seja, eles vivem disso, trabalham em função disso. Por essa razão, eles necessitam dos recursos para manutenção do Estado, para sustento do Estado, para manter o Estado e para executar suas tarefas. Os tributos são para essa finalidade, por isso eu tenho que pagar. Agora Paulo encerra e eu encerro o meu sermão. O pessoal do louvor pode se posicionar, vai ser rapidinho. Paulo encerra o seu discurso dizendo que fraude e sonegação não é coisa para cristão. Verso 7. Pagar a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que o imposto, talvez eles estão se recusando a pagar, não é um pagamento voluntário. Ele não está dizendo aqui, pagai, ele não está dizendo doai, doa para o Estado, ele está dizendo, pagai o que lhe é devido. Quando ele diz pagar, ele está falando de uma obrigação. Nós temos uma dívida para com o Estado, não optamos, temos que pagar. Está escrito pagai e não doai. Portanto, pagar impostos é um dever, uma obrigação. Não deve haver fraude entre o povo de Deus. Não devemos sonegar, fraudar, omitir, reter. Como cristãos, não devemos fazer isso. Então ele conclui: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O que quer dizer isso? Não basta só pagar o tributo, você deve autoridade, respeito, honra, obediência. William Hendrickson termina assim, pagar simplesmente seus impostos não basta. Vocês devem a esses homens respeito por causa do ofício, devem honrá-los em vista da sua tarefa, e por meio do uso que se faz desse dinheiro, não só as pessoas em geral, mas inclusive vocês mesmos são beneficiados, e até a causa do Evangelho. Essa é a nossa relação com o Estado, com as autoridades civis. Elas vão tropeçar? No caso do Brasil, estão tropeçando desde que se criou a República Federativa do Brasil. Mas lembre-se, há um caçador, há um vingador, o Senhor, para puni-los. Cedo ou tarde, tudo será descoberto. Confiemos em Deus e façamos a nossa parte. Feche os olhos. Querido Deus, muito obrigado por poder ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos iluminar e não nos deixar fazer nenhuma besteira. Nossa nação passa por um momento jamais visto na história moderna. Para te dizer a verdade, muitos de nós estamos confusos. O nosso coração oscila, Senhor, e às vezes ele precipita nos desejos que ele tem e nos julgamentos que ele faz junto à nação. Mas na nossa pequenez e insignificância diante de tamanha convulsão social, política, nos humilhamos diante de Ti, o governante dos governantes, o Rei dos reis, o que decreta, estabelece, e o que remove, e o que retira. Tem compaixão dessa nação, ilumina o Congresso Nacional, o Planalto, o Senado, a Câmara dos Deputados, a Suprema Corte, Tribunal Eleitoral. Dissipa as trevas, Senhor, e não permita que nenhuma atrocidade jurídica
que a injustiça e a maldade prevaleça. Glorifica teu nome nessa nação, Senhor, e que independente do resultado final, a sua igreja venha descansar na sua soberania e venha te glorificar, Senhor, quer no bem, quer no mal. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém.